Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando e eu tenho que começar com o assunto do dia. Quartas de final da Libertadores, Maraca lotado, Flamengo em casa, claramente prejudicado pelo árbitro colombiano Andrés Rojas. Foi muito influenciado pela arbitragem. Hoje atrapalhou a gente. Escandaloso, é vergonhoso. Acredito que foi uma arbitragem bem abaixo do que a gente está acostumado para a Libertadores. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente. Bom, a maior reclamação é pela expulsão do Plata. Dá só uma olhada. Plata tocou na bola, o cara do Estudiantes chutou o pé dele e o juizão deu amarelo pro Plata. Como ele já tinha amarelo, foi expulso. E aí o Estudiantes diminuiu 2-1. Tudo tinha começado perfeitinho, né? Um cheiro de goleada. Conta pra gente, Carlos Gil. A verdade é que ele conhece o caminho do gol e por isso abre o sorriso de quem pela 26ª vez marcou na Libertadores. O gol logo aos 15 segundos deixa Pedro a apenas 5 de igualar Gabigol como o brasileiro que mais balançou as redes no torneio. E deixou o torcedor rubro-negro confiante de viver uma noite de Copa assim. Mas uma versão light dessas noites tão especiais. Até porque o Saul quase ampliou. E na sequência, completando o cruzamento de Ayrton Lucas, um lindo chute de Varela para fazer 2-0. Esses primeiros 10 minutos arrasadores sugeriam um caminho bem pavimentado até as semifinais. Mas não foi o que aconteceu no restante do jogo. E ficou a sensação de que a vantagem construída poderia ter sido bem maior. Um primeiro tempo enfileirando oportunidades desperdiçadas. A mais clara com Pedro, outra vez. Passe de Arrascaeta, drible seco do camisa 9 e a defesa salvadora de Muslera, goleiro uruguaio de Copa do Mundo, que mereceu o cumprimento do atacante brasileiro por ter salvado a equipe argentina. Mas também teve esse lance do Samuel Lino. E esse do Plata, que tentou cavar e a bola subiu demais. No segundo tempo, o Flamengo foi menos incisivo. Começou dominando, criou algumas chances. Muslera até que trabalhou, mas nenhuma grande defesa como aquela da primeira etapa. Criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo. Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Mais do que qualquer gol perdido ou perda de volume de jogo, a atuação do colombiano Andrés Rojas foi a reclamação unânime do lado do Flamengo. Foi muito influenciado pela arbitragem, mas fazer o quê? O árbitro tem que ser revisado porque hoje atrapalhou a gente. Com certeza hoje a gente viu uma má vontade em vários lances que ele poderia ter punido com o cartão a equipe deles e nos momentos que de dúvida, ele nem teve essa dúvida em relação a gente. Além de cartões amarelos a mais para um lado e de menos para o outro, a indignação rubro-negra foi maior nesse lance. Plata recebeu um segundo amarelo, acabou expulso, por uma falta que teria sofrido e não cometido em disputa com Facundo Rodrigues. Revoltado, o atacante demorou a deixar o campo. Pediu para o árbitro ir ao VAR. Mas pelo protocolo, o juiz só pode ser chamado para lances de expulsão direta, não de segundo cartão amarelo, que foi o caso do Plata. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. A expulsão a 10 minutos do fim animou não só a torcida argentina. O Estudiantes foi para cima. Rossi ainda defendeu o chute, a cabeçada, mas na terceira tentativa de Carrillo saiu o gol. Já nos acréscimos, definindo o placar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. O Flamengo vai enviar à Conmebol um protesto formal contra a arbitragem da partida de ontem. Na semana que vem, o time joga por um empate para avançar na Libertadores.
Destrinchando ainda mais o jogo, a Conmebol já divulgou os áudios da cabine do VAR, reconheceu o erro do árbitro na expulsão do Plata. A Conmebol também destacou que o árbitro de vídeo agiu certo ao não chamar Andrés Rojas para revisar esse lance, justamente por se tratar de um cartão amarelo, como disse o Carlos Gil na reportagem, né? Quanta coisa, hein, pra gente falar. A Renata Ruel já tá chegando pra gente falar sobre essas questões todas da arbitragem, mas eu já aciono também o Gustavo Zupac, que segue no Rio de Janeiro, acompanhou a partida. Queria, Zupac, que você contasse bastante, assim, de bastidor, de ambiente, o quanto as questões de arbitragem foram, assim, deixando o ambiente ainda mais pesado e pode ter, de fato, prejudicado o desempenho do Flamengo na partida de ontem, Zupac. Bruno, assim, mais uma vez um bom dia já, boa tarde a todos. O jogo ele tem a sua história, né? E pela maneira que o Flamengo se comportou no primeiro tempo e gerou a sensação no torcedor que o jogo poderia se transformar numa goleada, isso pautou também o olhar para o que foi o segundo tempo. E eu acho importante a gente contar o que acontecia antes da expulsão do Plata, antes do árbitro interferir diretamente no jogo. Era um segundo tempo morno, né? O Flamengo não conseguiu manter o giro alto, né? Aquele giro frenético da intensidade do primeiro tempo. Não dá para manter esse ritmo o tempo inteiro, mas foi um segundo tempo em que o Flamengo controlava o jogo, ao invés de acelerar para tentar aumentar a vantagem. Então era um segundo tempo mais morno, até em relação à temperatura de arquibancada. Até que veio o lance da expulsão do Plata, um lance absurdo, né? Não só porque a expulsão foi injusta, mas porque foi falta no Plata. Não é que simplesmente o Plata não cometeu a falta, o lance do Plata não era passível de cartão. A falta foi no Plata, né? Isso sem falar no toque de mão, mas a falta foi, o golpe foi no Plata. Isso gerou uma revolta muito grande na arquibancada. Então, a partir daí, o que a gente passou a ver foi um nervosismo dos torcedores de um segundo tempo que já tinha arrefecido um pouco, e a partir da expulsão recolocaram o Estudiantes no jogo. Eu até acho que o Felipe fez uma alteração que não surtiu o efeito que se esperava, ao colocar o Danilo, fazer uma linha de 5, talvez o mais ideal naquele instante para fechar seria reforçar o meio, talvez com Everton Araújo, não deixar o meio numericamente inferioridade e chamar o Estudiantes para cima, mas todos esses contextos foram mudando a atmosfera do jogo, e claro, a partir da expulsão indevida o Estudiantes saiu um pouco mais, nem criou tanto assim, porque é um time com dificuldade para criar, mas se recolocou no jogo e conseguiu o gol. Se a gente for parar para ver, o Rossi trabalhou de fato, bola difícil, só uma vez, que foi logo antes do escanteio que surgiu, resultou no gol do Estudiantes, numa cabeçada ele toca a bola para fora, e aí depois do escanteio sai o gol do Carrijo. E a arquibancada sentiu tanto essa interferência da arbitragem, assim como os jogadores, que quando o juiz apitou o fim do jogo, o grito foi: ex-juiz, tomar caju. Assim que o árbitro apitou o fim do jogo. Então, isso ditou muito, né? A curva de crescimento e de arrefecimento da arquibancada, ela foi junto com a história do jogo. Com o primeiro tempo, com o segundo tempo e a expulsão que detonou todo esse olhar. Importante a gente dizer, Bruno, que a indignação não é só da arquibancada, ela é do Flamengo, não só nas vozes que a gente viu aí do Felipe, do Boto, de jogadores, mas o Flamengo, do ponto de vista institucional, vai tentar reverter a expulsão do Plata, né? O Flamengo pretende ir à Conmebol e argumentar que a expulsão indevida do Plata deva ser cancelada. Inclusive tem uma jurisprudência. Em 2018, o Dedé, quando jogava no Cruzeiro, foi expulso injustamente contra o Boca, e ali o Cruzeiro conseguiu reverter a expulsão. Eu particularmente acho pouco provável que o Flamengo consiga reverter a expulsão, nem acho saudável que seja revertido, porque abre um precedente muito perigoso para vários times, mas o Flamengo vai tentar reverter o cartão vermelho. Já pode conversar sobre essa questão também, Zupac, com a Renata Ruel, que está aqui já no estúdio. Vamos lá, as polêmicas, então, a gente pontuou as principais reclamações. No primeiro tempo, a conversa ali, né, como o VT do Pedro Henrique Torre, como a matéria mostrou ali pra gente. Aí tem o pênalti que teria acontecido em cima do Samuel Lino. No segundo tempo, o toque de mão e a expulsão do Plata. E o gol do Estudiantes, que também é bastante questionado pelos rubro-negros. A Renata Ruel, então, está aqui com a gente, bem-vinda. Foi uma semana aí de muito trabalho, mas ontem mesmo eu citei, a Renata gabaritou o que aconteceu no jogo do Atlético, não foi, Jailson? Do Palmeiras e também no jogo de ontem. E a gente vai mostrar os lances, Rê, e aí você já, rapidinho, só pra gente repassar esses lances, você já opina se
se a marcação foi correta ou não. Tá? Maravilha, vamos lá. Boa tarde a todos. E já vamos começar a falar dessas polêmicas, sim. Falando principalmente que eu acho que nessa semifinal de Libertadores nós tivemos arbitragens ruins. Não foi só no Flamengo contra o Estudiantes ontem. Palmeiras e River foi ruim, mas para os dois lados. E também temos polêmicas no jogo do São Paulo com o LDU. Então, são arbitragens mais polêmicas nessa semifinal, que deixaram a desejar, que para mim, coisa que não tinha acontecido até então nessa Libertadores. Começando com o lance do Samuel Lino, sendo específica na regra. Quem toma a frente ali na jogada? O atacante. O atacante está na frente. Você vê, assim, um toque sutil, mas tem esse toque do defensor. Esse toque é o que desequilibra o Samuel Lino, por isso ele trança o pé. Isso, pela regra do jogo, até dentro das orientações que os árbitros recebem. O jogador que vem por trás, o atacante está na frente, ele está com a posse de bola. O jogador que vem por trás, ele tem que ser prudente para evitar contato. Ele não é prudente, ele é imprudente. Ele tem o contato, ele causa o contato e ele derruba o atacante. Isso, pela regra do jogo, é pênalti. O árbitro muito bem posicionado, faz que nada e o VAR fica em silêncio. Então aí pênalti que não foi marcado e foi em cima da linha, né? Foi. A sensação que eu tenho nesse toque aí é que é em cima da linha. Ele já está dentro da área nesse ponto. O VAR só pode interferir se for dentro da área. Vamos ver o outro lance, então? Então, o Zupac, eu tô vendo aqui que tá concordando. Vocês concordam também que foi pênalti, concordam? Nessa velocidade assim, qualquer toque, você derruba mesmo. Então, aí é o lance todo polêmico, né? Primeiro porque tem o toque na mão, Renata. Exatamente, que depois tem a expulsão do Plata. Isso. E é interessante a gente falar que na transmissão a gente não teve essa imagem. A ESPN conseguiu pegar essa imagem que é sensacional. Boa. E aí muita gente pode questionar assim, tá, tem o toque no braço, mas o jogador do Flamengo também tá agarrando a camisa do adversário. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente falar da regra. A regra 5, o árbitro, fala que quando você tem duas infrações simultâneas, você tem que marcar mais grave. Um pênalti é mais grave do que uma falta no defensor. E para mim elas acontecem simultaneamente. Então, mas o jogador do Flamengo agarra. Mas ao mesmo tempo que ele está agarrando, o jogador do Estudiantes, ele tem uma ação com a mão. Não é nem a questão de ampliar o espaço corporal. Não, é o que a gente chamava de mão intencional. É uma mão deliberada. Ele leva a mão na bola. Então, se você tem as duas infrações, ao mesmo tempo, você vai marcar mais grave. Para mim, é um pênalti não marcado a favor do Flamengo. Nação rubro-negra, o que fizeram com o Flamengo foi uma vergonha. O que fizeram com o Flamengo foi uma vergonha. E o árbitro da partida pode ser banido a qualquer momento da federação, da Conmebol. Não dá, não tem como. Como? O Flamengo tem que ir atrás, gente. Essa arbitragem veio para prejudicar o Flamengo. Não tem lógica. Não tem lógica. A Conmebol agora, né, saiu agora a informação dando conta de que a Conmebol, né, ela tirou a expulsão do Gonzalo Plata e ele estará disponível para disputar o jogo da volta. Mas o Flamengo já foi prejudicado. Gente, o pênalti em cima do Samuel Lino foi claro. Cadê o VAR para interferir? É uma vergonha. Gente, o Flamengo tem que abrir os olhos. Lá, a pressão vai ser muito maior. Isso porque foi dentro do Maracanã. Imagine se fosse lá. Então, assim, é uma vergonha. O que fizeram com o Flamengo foi uma vergonha, gente. O Flamengo tem que ir atrás disso. O Flamengo tem que ir atrás. Não pode outra. Quem me garante que não terá outro árbitro que irá prejudicar o Flamengo no jogo da volta? Quem me garante, gente? Então, assim, o Flamengo tem que tomar essa provisão. Vai lá na Conmebol, vai reclamar. Alguma coisa o Flamengo tem que fazer. O que não dá é para continuar nessa vergonha. Esse é meu ponto de vista. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.